Deus, Bíblia Sagrada, ecoa no meu coração. Palavras de fé e amor me levam para outra dimensão. Cada versículo fala de promessas e redenção. A graça se manifesta nas páginas da salvação. A voz que me guia, a luz que me mostra o caminho da vida e a paz que me envolve. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Como não poderia deixar de ser, hoje eu vou trazer para você a lição número 27 de alfabetização em hebraico. Era para ter trazido no domingo, mas eu, nesse final de semana, principalmente no sábado, eu estive em Princesa Isabel, na Paraíba, na igreja Deus para Todos, e vai aqui o meu grande agradecimento ao pastor Orestes Morato, que é o pastor presidente do estado, né, lá na Paraíba, na questão da denominação Deus para Todos, e ao pastor Adilson, que é o pastor local da igreja Deus para Todos em Princesa Isabel. Estive ali pegando a palavra, para a glória de Deus, pessoas vieram à frente e se converteram a Cristo, e isso me traz uma alegria muito grande. E quero agradecer de coração a forma tão boa, né, maravilhosa que eles me receberam ali na igreja Deus para Todos. Não é a primeira vez que eu prego lá, certo? E ali é um pessoal muito bom, pessoal de Princesa Isabel. Eu tenho vários laços com as igrejas ali de Princesa Isabel. Eu já preguei, inclusive, em praça pública lá, preguei nos 96 anos, no aniversário de 96 anos de Princesa Isabel. Bem, mas agradeço de coração aqueles pastores que tão bem me receberam lá em Princesa Isabel. E agora estou lançando aqui a lição número 27 de alfabetização em hebraico. E eu quero trazer para você, sem perda de tempo, esta lição, porque eu quero mostrar para você a importância de conhecer as línguas originais da Bíblia. Você não precisa ser um teólogo para entender que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais. Quem é crente e que frequenta a escola bíblica, geralmente nas escolas bíblicas, né, se ensina isso. Então, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais: hebraico, aramaico e grego. Quando você passa a conhecer essas línguas originais, com certeza você tem um conhecimento bem mais amplo da palavra de Deus. E eu vou mostrar isso agora nessa lição para você, certo? Aproveitando a lição de alfabetização em hebraico. Nós já estamos na 27ª lição. Vou passar para você aí, para você ver, né, essa questão aí do porquê aprender hebraico. Eu até coloquei aí por que estudar hebraico. Então você vai ver por que agora. Eu vou pegar apenas um texto da Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 9. Eu vou abrir aqui as cortinas já do curso, né? Pegar um texto da Bíblia em hebraico. Quero já dizer de antemão que eu não fiz nada mais aqui do que pegar minha Bíblia em hebraico, que eu tenho em PDF, selecionar o texto e jogar aí na tela. Está aí o texto, a transliteração e a tradução de Gênesis capítulo 2, verso 9, para que nós possamos entender como o hebraico facilita a interpretação da palavra de Deus, tá bom? Então, claro, Gênesis capítulo 2, verso 9, está aí todo o texto em hebraico. Eu não vou ler todo o texto em hebraico, mas para você que está fazendo o curso em hebraico e que está acostumado com os massoréticos, eu coloquei exatamente como está lá na Bíblia, né, com os massoréticos, para você poder ler, né, faça um exercício, né, aproveite para fazer um exercício e ler esses textos. E está aí a transliteração e está aí também a tradução. Eu não vou ler o texto todo, porque eu só vou escolher uma frase desse texto para a gente fazer a interpretação hoje, para você ver a importância do hebraico. Bem, o texto todo, né, de Gênesis 2, 9, diz: e o Senhor Deus, que é esse Elohim aqui, né, é Deus, o Senhor Deus, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para se comer,
e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Deixa eu dizer para você o que vou fazer para você compreender melhor as Escrituras e entender como o hebraico facilita essa compreensão, tá bom? Então, olha, eu vou escolher de todo esse texto somente a última frase. E a última frase é essa aqui, ó. Ve'etz hadat tov vará. Então, o que é que significa? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Então, eu vou escolher somente esta frase para você entender por que é importante estudar hebraico. Vamos abrir aqui as cortinas, mais uma vez, para a gente entrar na frase que eu escolhi para trazer para você. Bem, a maioria das pessoas leigas, quando lê esse texto de Gênesis 2:9, ou quando lê o Gênesis ali no começo, essas pessoas às vezes até se penalizam, né? Ficam dizendo, mas Adão não conhecia, era inocente, Adão e Eva eram tão inocentes que eles não sabiam o que era o mal. Essa interpretação está errada. Deus não engana ninguém. Você pode estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar em momento algum Deus enganando as pessoas. Deus, quando fez Adão e quando fez Eva e colocou-os no jardim, Deus já deu a eles o discernimento do que é bom e do que é mal. Talvez você nunca tenha visto alguém dar essas explicações, mas eu quero dar essas explicações hoje, certo? Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, Deus, quando fez o homem e a mulher, já fez ele a sua imagem, a sua semelhança, consequentemente um ser racional, que já dentro da sua consciência sabe o que é bom e o que é mal. Não fique pensando que eles não sabiam disso. Eles já sabiam o que era bom e o que era mal. E Deus ainda mais advertiu. Olha, de todas as árvores você pode comer, certo? Do fruto dessas árvores. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não coma, porque vocês vão morrer, certo? E Adão e Eva já sabiam disso, que aquilo ali representava o mal. E eles já sabiam o que era o mal. E eles já entendiam que o mal era, na verdade, o afastamento de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se chegou ao mal, certo? Então, eu vou trazer para você aqui, de toda essa frase, né, Ve'etz hadat tov vará, eu estou falando bem compassado para você entender, e vou trazer apenas a palavra hadat, coloquei ela aqui, ó, para você ver. O que é hadat? É o termo que lá em Gênesis 2:9 é usado para conhecimento. Só que esse conhecimento aqui não significa apenas você não sabia de uma coisa e aí você passou a conhecer aquela coisa. Não é isso. É porque geralmente nós relacionamos o termo conhecimento a isso. Aí eu não sabia, aí eu vi ou fui estudar e passei a conhecer. Esse termo não está relacionado a isso. Conhecer, Adão já conhecia. Conhecer, Eva já conhecia. Deus colocou lá dentro deles, na sua consciência, no seu espírito, esse discernimento entre o bem e o mal. Agora, vamos ver o que significa esse termo. Você precisa entender que, assim como o português tem uma palavra que vale para muitas outras palavras sinônimas, o hebraico também é a mesma coisa. E o que nós podemos ver dessa palavra conhecimento que está aí, existe até tradução em Bíblia que bota da ciência, né? Da ciência, mas o termo conhecimento é mais específico e é melhor para essa tradução. Porém, isso significa também fusão, conexão, mistura, certo? Mistura. Fusão, conexão, mistura. Significa até também coabitar esse conhecimento. Vamos devagar para você entender.
Por que então, agora, depois que você lê todo o Gênesis, você vê que o diabo se transformou numa serpente, ou seja, utilizou a serpente para falar com Eva, e Eva, mesmo sabendo que aquilo ali era o mal, aceitou comer, cobiçou, né, o fruto, aceitou comer o fruto, deu para Adão, e Adão também, mesmo sabendo que aquilo representava uma mistura do mal, ele também comeu. Agora você vai entender muita coisa que diz no Gênesis. Porque Adão mais Eva foram expulsos do paraíso e não podiam mais de forma nenhuma ficarem lá. Primeiro, no próprio Gênesis está dizendo que eles podiam comer da árvore da vida e viver eternamente. E dali por diante eles não poderiam mais viver eternamente. A morte, como Deus tinha dito para o homem e para a mulher, veio à vida deles. O mal chegou à vida deles. Bem, não é que eles não conhecessem, eles já conheciam. Porém, eles aceitaram voluntariamente receber o mal na vida deles. Agora vamos analisar o que é o Éden. O Éden é um lugar tão especial que Deus tirou ele da terra. É tanto que os homens hoje andam aí à busca, aonde era o Éden, e não encontram, porque Deus recolheu o Éden da terra. Porque ali, mesmo estando na terra, na banda do Oriente, conforme diz a Bíblia, não vamos negar nada disso que a Bíblia diz, né? Ali era um local onde o ser humano, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, vivia em plena conexão com Deus e total afastamento do mal. Não é que eles não conhecessem o mal, não é que eles não conhecessem que havia o grande mal. Eles sabiam disso. Agora, eles estavam em total conexão com Deus e dentro de si, na sua consciência, na sua mente, não tinha oportunidade para o mal. Ou seja, só fluía de dentro deles o bem, porque eles todos os dias conversavam com Deus, certo? No Éden, porque ali era o local de conexão com Deus. Mas como Deus, eu digo às vezes, muitas pessoas não gostam quando eu digo isso, eu digo que Deus é democrático. Alguém uma vez disse, Deus é teocrático. Eu sei que ele é teocrático, eu sei que o regime dele é teocracia, mas ele é democrático. Deus não impediu de Lúcifer, através da serpente, entrar lá no Éden e conversar com Eva. Deu para você entender agora? Tanto Eva como Adão, tanto Adão como Eva já sabia o que era o mal. E quando eles aceitaram a comer do fruto, naquela conversa com a serpente, aceitaram a comer desse fruto, eles aceitaram conscientes de que estavam desobedecendo a Deus e tendo uma conexão com o mal. Daí agora nós vamos ver o que é a palavra conhecimento nesse termo do hebraico. Esse termo significa fusão, conexão ou mistura, certo? Assim como o português, manga, por exemplo, pode ser a manga do meu paletó aqui, mas pode ser uma manga fruta. Assim também, no hebraico, uma palavra pode servir para diversos sinônimos, certo? Então, o que é Hadaat? Esse conhecimento que foi utilizado aqui é fusão, conexão, mistura. O que foi que aconteceu? Aqueles dois seres que foram criados à imagem e à semelhança de Deus, que havia entre eles apenas uma conexão com Deus e eles se apartavam do mal, agora eles aceitaram voluntariamente receber o mal na vida deles. E agora está explicado porque eles não poderiam permanecer no Éden, porque agora havia uma mistura dentro do casal humano entre o bem e o mal. O pecado chegou à vida deles por causa da desobediência e, claro, aceitaram o diálogo, com a serpente, e assim o mal
veio à vida deles e houve ali uma fusão. Eles não eram mais apenas pessoas conectadas com Deus, mas agora eram pessoas conectadas também com o mal. E, consequentemente, não poderiam ficar no Éden, por isso foram expulsos, tá bom? Vamos em frente, para a gente entender isso bem direitinho. Você vê como o hebraico é importante para a interpretação da Bíblia, certo? Eu vou agora transferir uma frase lá em Gênesis capítulo 4, verso 1, né, o primeiro versículo já, que é a respeito de Adão e de Eva, que diz assim: Verha Adam e Adá Shavahet Isto Vatahá. E o Adão, ele conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. Eu vou traduzir, colocar em ordem as palavras, né? Que diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Essa frase aí em cima está querendo dizer isso, né? Ela está querendo dizer isso, certo? Essa é a tradução correta. Você percebeu que quando você vê aqui a palavra Iadá, representa ele conheceu, ou seja, Adão conheceu Eva. Adão conheceu Eva porque não conhecia ela antes? Não. Adão, quando Deus formou a mulher e entregou a Adão, Adão já sabia direitinho quem era Eva. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão já a conhecia. A palavra conheceu aqui está no sentido de coabitar ou fazer sexo com Eva. Ou seja, Adão fez sexo com Eva, coabitou com Eva. E aí ela concebeu um filho, ela engravidou, certo? Ela teve a concepção, certo? Então, veja como é interessante. O que é, então, esse coabitar, né? O que é esse coabitar? O que foi que aconteceu ali? Foi utilizado o termo conheceu, mas o termo conheceu aqui está no sentido de se misturar, de se juntar no sexo, de coabitar. Agora vamos ver o que é que o Gênesis diz no capítulo 2, versículo 24. O próprio Deus diz: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Vou voltar à explicação lá do Éden. Por que Adão e Eva teve que ser expulsos do Éden? Porque antes eles estavam unidos apenas com Deus. Eles não tinham união com o mal. Eles não tinham conexão com o mal. Antes eles tinham união apenas com Deus. Uma vez que eles deram ouvido à voz da serpente e eles obedeceram à voz da serpente e deixaram de obedecer a Deus e voluntariamente comeram daquele fruto, ambos comeram, então eles agora tinham uma conexão com o mal e agora eles estavam também unidos com o mal. Eles não estavam apenas em união com Deus, em conexão com Deus, mas agora eles tinham uma mistura dentro de si entre Deus e o mal. Deu para você entender agora? Então, não podiam mais ficar no paraíso. Então, da mesma forma que a palavra coabitar ou fez sexo com Eva, ou seja, usada aqui a palavra conheceu, a palavra lá conhecimento, lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, também tem esse mesmo sentido. Por isso que nós podemos dar essa interpretação tão ampla, tão perfeita, né? Eu conheço diversos teólogos que têm essa mesma interpretação que eu estou dando aqui, para que nós possamos entender como é importante estudar hebraico. Não só hebraico, mas aramaico e grego, né? Então, Marcos 10, 7 a 8 diz assim, aqui é o próprio Jesus dizendo: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Quando o homem e a mulher, eles
deixaram a conexão com Deus e obedeceram à voz da serpente e comeram daquele fruto, o qual Deus ordenou que eles não comessem, eles agora tinham uma conexão, uma mistura com o mal. Agora eles se fizeram um só com o mal. E não pode ficar o santo e o profano junto. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Os sacerdotes tinham a obrigação de separar o santo do profano. O santo e o profano não podem conviver juntos. E ali teve que Adão ser expulso do paraíso e Deus imediatamente matou um animal, fez uma vestimenta para Adão, sacrificou ali um animal, e em Gênesis 3:15 ele já determinou o que haveria de acontecer, que seria a salvação desse ser humano através de Cristo Jesus, conforme foi profetizado em Gênesis capítulo 3, verso 15, tá bom? Então eu creio que esta explicação que eu dei para você hoje é uma excelente explicação para você entender porque é importante conhecer as línguas originais da Bíblia. Deus abençoe você. Até a próxima. Não se esqueça, essa foi a lição número 27. Já chegamos ao fim dessa lição. E não se esqueça de revisar as aulas anteriores. Temos aulas importantíssimas aí e muita gente está gostando. Deus abençoe. Até a próxima. Nós já temos quase 3.000 inscritos. Se você quiser se inscrever e não é inscrito ainda, inscreva-se, porque quanto mais inscritos, melhor. E se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu gostei. Deus abençoe a todos. Até a próxima.